O pai sempre trabalhou aqui junto com o avô, com todos os irmãos, a família, e daí a gente foi crescendo, daí ele casou com a minha mãe, a Amanda, e conviveram o resto até a vida deles aqui nessa mesma casa aqui na residência onde moravam os 4 irmãos aqui, na Fazenda Velha, e foram cuidando dos avós na parte que eles eram muito doentes quando começaram a ficar com uma certa idade. Porque os avós trabalharam muito nessa época que eles sofriam em beira de estrada, tropeando toda a temporada dele. A gente sente saudade, volta a volta deles, porque a gente sabia como era que eles eram sofridos. A gente sai pelas estradas aí a cavalo e lembra de como é que eles passavam a vida inteira. Meu avô sempre pegava, que na época não tinha carro, ele ficava na estrada esperando uma carona para ir para o comércio, ir para Erechim, no tempo que não tinha 4 irmãos, não era só. Ele ia para Erechim fazer as vendas de queijo que eles faziam, ele e a avó, no tempo que eles moravam aqui. Tá, daí a gente pegou quando o pai assumiu ali no lugar do avô, que pegou as partes de herança, ele comprou a parte dele, tempo de solteiro, e foi passando para nós, eu e meu irmão Celso Pereira, e a gente convivendo e temos trabalhando até hoje junto e pretendemos ficar junto até o final da nossa vida. Tá, com os italianos foi que a gente trabalhava sempre aqui, a maioria deles, tudo gente boa que moraram, nossos vizinhos aqui, e são gente boa, a gente não tem queixa de ninguém, desde funcionário italiano, alemão, caboclo que trabalhou aqui com nós, até hoje saíram sempre com o chapéu erguido, porque sempre nos agradeceram o nosso bom trabalho que a gente tinha. E para a gente se manter e a gente passando para os netos, para o netinho agora, que quando a gente não puder mais, o neto vai assumir o que nós assumimos no nosso tempo de pequeno. Sim, nessa época ali a gente era pequeno, aí a gente sabe das coisas hoje só porque eles contavam, mas depois de uma temporada a gente começou a acompanhar todos esse tipo de negociação que eles fizeram. Tá, meu avô era natural de Lagoa Vermelha, veio vindo para cá, daí ele era tropeiro, daí quando pegou essas terras aqui, daí ele saía daqui, ia para Santa Catarina, o Paraná, ia levando gado. A vida dele sempre foi tropeiro. Nas épocas que tinha mais tempo, ainda quando não tinha as tropeadas, ele fazia as entregas de mula em São Paulo para puxar. Eles usavam muita mula lá para os cargueiros, para negócio das lavouras de café. Convivi com meu avô uma boa temporada, ele me queria muito bem, me levava sempre a cavalo quando saía, quando era pequeno me levava a cavalo, puxando meu petiço para dizer, tu vai ser o herói dessa sede aqui, meu neto, quando eu vou partir. Tá, a origem de 4 irmãos aqui ficou, que veio aquele pessoal lá e os 4 irmãos que moraram aqui uma temporada, eles moraram aqui e depois que morreu um deles, dos 4 irmãos, eles foram para o Paraná. E daí passaram para Ica, toda essa propriedade aí que pertencia aos 4 irmãos. Tá, eu não conheci porque a gente era mais novo, eu nasci em 56, e daí o velho, meu pai e meus avós contavam tudo como é que foi essa história que quando pertencia à parte dos 4 irmãos aí que passaram para Ica. Daí o pessoal já foram pegando as suas propriedades, foram comprando, foram pagando e cada um ficou com a sua estância aqui nos 4 irmãos. Sim, a convivência sempre foi, do começo ao fim, sempre foi a mesma, a gente sempre se dá cada vez melhor. Aonde a gente cruza, quando eles fazem as promoções dele, a gente participa. Quando a gente faz as promoções da nossa parte de brasileiro, ali eles participam. É uma união entre família, toda essa origem que tem aqui por ordem de nós.
Não, a parte dos judeus ali, a gente sempre trabalhou junto com eles ali, a gente sempre convive com eles aí, a gente não tem queixa de nenhum judeu, são gente muito boa, a gente chegando lá, a gente tá que nem em casa. Alemães, italiano, polonês, brasileiro, tudo que for, a gente sempre participa com uma grande participação de união com eles. A agricultura na época ali, na época que era antigamente, plantava-se só trigo. Hoje se planta de tudo um pouco e a produção cada vez melhor. Cada dia a produção da agricultura do município de Quatro Irmãos está explodindo cada vez mais, produzindo do jeito que precisa para nossas famílias sobreviver. Aquele foi um cemitério ali que era um cemitério que tinha ali do tempo do meu avô ainda, e a pessoa que não tinha, falecia um vizinho na volta, vinha enterrar aqui porque não tinha onde levar naquela época, porque era tudo de transporte, de carroça, que tinha naquela época lá. E agora aqui ele está, bem dizer, até meio abandonado, porque o pessoal está tirando, levando para as grandes cidades o que sobrou dentro desse cemitério aí. É só tu olhando as placas lá que tu vê tudo, as datas que tem. Tem datas lá, tem até minha bisavó que está enterrada ali. Ali tem data ali de 1800, 1820, por ali tem gente enterrada ali. Tá, hoje Quatro Irmãos a gente significa um belo município. Tá, o futuro de Quatro Irmãos, a tendência é nós esperar cada vez a população está crescendo e toda parte de nós fazer uns ligamentos asfalto daqui uns dias, o que nos precisa para Quatro Irmãos evoluir cada vez mais, negócio de empresa, de firma, de tudo que for preciso. Os avós chegaram em 1924, na região do polígono vindo da linha 3 Gramado lá, onde eles eram imigrantes e foram reassentados lá em 1910 lá. E de lá se deslocaram para Quatro Irmãos aqui. Naquela época não existia polígono ainda, era tudo Quatro Irmãos aqui. Essa linha recebeu o nome mais tarde, né? O nome polígono para dizer, eram puros, mas eles residiram já na Bielorrússia lá. Eles viveram na Bielorrússia, eles foram, os antepassados deles foram residir na Rússia por causa de uma mulher de um czar que quis colonizar uma região da Rússia lá. E daí ela atraiu o pessoal da Alemanha, dos ingleses e outras nações também. E aqueles residiram numa região lá da Bielorrússia lá. E de lá em 1910, 1911, tinha propaganda daqui do Brasil e vieram se deslocar para cá. A origem deles ainda é alemã, porque os antepassados deles são alemães, eram da Alemanha mesmo. E só que viviam lá na Rússia já.
muito tempo já. Mas não tinham cruza com outras origens ainda, eram só eles, entre eles lá. Deixaram informações sim, muito sim, o que eles conseguiram, lembraram tudo, eles trouxeram da cultura um pouco que tinham e tudo, trouxeram junto lá, inclusive até a religião e assim por diante. O avô do pai do meu pai, esse nem cheguei a conhecer, esse já faleceu em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. E os pais, sim, o pai do meu avô, do lado da mãe, esse conheci. Só a mãe dela não, essa também já não existia mais. Essa faleceu em 1959. Então, a gente se dava com todo mundo aqui, com todas as origens, tudo, se dávamos bem. Enquanto que a origem alemã predominava mais aqui, a região do polígono de ali. Bom, aqui existia a origem italiana, que eram os mais próximos, tinha uns outros poloneses, e depois o comércio e tudo naquela época do começo era tudo em quatro irmãos, ali era mais com israelitas, judeus lá. Eles conviveram, negociaram tudo, era tudo, os negócios era com eles lá no começo. Mais tarde sim que já houve mais transporte e tudo, até aí foi tudo mais para Erechim. O meu pai veio de Guaporé, veio com 7 anos de idade, em 1918, 19, não tenho bem certeza, e se instalou na comunidade da linha Barrinha, junto com o tio dele, que já estava morando ali, e trabalhou ali na linha Barrinha de agregado do Orlindo Marqueto, que era um primo dele, e depois no anos 50, ele adquiriu essa terra aqui na linha Santa Bárbara e aonde morou até hoje. Aqui a gente está morando aqui na linha Santa Bárbara. Eles estavam vindo de Guaporé, foi na época da revolta, do combate ali, que se encontraram as duas forças ali. E daí ele tinha 7 aninhos e o pai dele disse para ele o seguinte: procura ver se tu acha alguma arma, mas não encontraram nada. E isso foi quando eles vieram da linha lá de Guaporé para morar aqui na linha Barrinha. Inclusive quando eles foram morar ali na Barrinha ali, eles moravam ali, tinha as onças, enfrentaram até as onças. Eles construir uma casinha em cima de um tronco de uma árvore para se escapar dos bichos, que era puro animais ali. Olha, para mim, aqui é o melhor lugar do mundo para morar. Eu jamais iria embora daqui para ir para uma cidade, enfrentar o vucu-vucu da cidade. Aqui é um paraíso. É um paraíso e os filhos da gente adoram isso aqui. Inclusive, ontem eu falei com a minha filha, eu disse para ela, mais tarde, se tudo der certo, eu vou te ceder um lugar aqui para tu fazer uma casinha para nós ficar todos juntos morando. Aqui eu tenho 2 filhos, então aqui é o futuro deles aqui. E quem tem um pedacinho de terra para viver, gente, isso aqui não existe lugar melhor de morar que no interior, sossegado, assim que nem a gente é aqui. Porque a gente pertencia a Jacutinga. Aí quando fizeram a emancipação de 4 irmãos, a gente ficou pertencendo porque eles tinham que pegar essa área aqui para atingir a quantidade de pessoas votantes dentro do município. Sim, a comunidade é tudo pra gente. Eu acho que a comunidade, a gente se doa ao máximo na comunidade. Eu, assim, a cada 2 anos, 3, a gente está envolvido no conselho econômico da comunidade.
E a gente pertencia a outras comunidades, como os demais aqui da comunidade. Uns pertenciam ao Rio Padre, outros pertenciam a Farroupilha, a gente pertencia a Bela Vista. Aí, num belo ano, veio o Frei Luiz Carlos Bortoloso, e ele disse, não, vamos fundar uma nova comunidade aqui, vamos fazer passar capela, era um oratóriozinho. Vamos passar capela. Nós começamos em 33 sócios a comunidade aí. Isso foi no ano, não estou bem lembrado, que passou capela aí. Mas a gente está tocando, uns foram embora, hoje nós estamos em 19, mas nós trabalhamos bem em 19, nós trabalhamos muito bem e está tocando a sociedade.